que a minha fé é provada, tu me dás a chance de descer um pouco mais as montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus, e não vão me impedir de caminhar. E se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do seu poder, rompendo em fé. Ousadia, poder sobrenatural, lutar e vencer, vou cantar e correr, cada dia vou ver, romper em fé. Minhas provações não são maiores que o meu Deus, e não vão me impedir de caminhar. E se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do seu poder, rompendo em fé. Ousadia, poder sobrenatural, lutar e vencer, vou cantar e correr, e a cada dia vou viver, rompendo em fé, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do seu poder, rompendo em fé. Ousadia, poder sobrenatural, lutar e vencer, vou cantar e correr, e a cada dia vou viver, rompendo em fé. E a cada dia vou viver, rompendo em fé. Aleluia, bendito seja o nome do nosso Deus, nós te adoramos, ó Deus.
Gênesis, capítulo de número 41, versículo de número 50, a seguir diz assim: E nasceram a José 2 filhos, antes que viesse o ano de fome, que lhe deu Asenate, filho de Potifera, sacerdote de On. Chamou José o nome do primogênito, Manassés, porque disse: Deus me fez esquecer de todo o meu trabalho, de toda a casa de meu pai. O nome do segundo chamou Efraim, porque disse: Deus me fez crescer na terra da minha aflição. Amém? Que o Senhor fale conosco nessa manhã, Senhor. Direcione a nossa alma, a nossa mente, o nosso coração para receber a Tua palavra, por graça e por misericórdia, no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, alguma vez você já passou por alguma coisa que você não queria ter passado e depois que passou percebeu que aquilo foi bom? Já aconteceu com alguém aqui de ter que enfrentar uma situação e se a gente pudesse escolher a gente não enfrentaria, mas uma vez que nós fomos obrigados a enfrentar e passar por aquilo, depois de ter passado, a gente percebeu que legal, foi bom ter passado por isso. O resultado do indesejável foi bom. Isso acontece várias vezes enquanto nós caminhamos. A gente passa por situações que a gente não gostaria de passar. Se a gente pudesse evitar, a gente evitaria. Mas muitas vezes, porque não podemos evitar, somos obrigados a passar, e depois que a gente passa, a gente percebe que aquilo foi benéfico, que aquilo foi bom, que aquilo gerou um fruto que a gente pôde colher e viver a partir daquele fruto. Já esteve em lugar onde você não queria estar, e estando percebeu que era bom, ou não queria conhecer alguém, conhecendo percebeu que era uma boa pessoa. Essas coisas acontecem. Não queria ser crente, depois que tornou-se crente, disse: se eu tivesse que ser crente, era tão bom assim, eu tinha me entregado mais cedo. Ou não queria casar, depois que casou percebeu que era bom, não queria ser pai, depois que teve filho percebeu que aquilo era legal. Essas coisas acontecem na vida da gente, de ter que passar por coisas que a gente não gostaria de passar, e passando, a gente percebe que aquilo foi bom. Isso se chama o fruto do indesejável. Essa história, a história desse menino, é exatamente isso. O resumo da história desse menino, chamado José, que se tornou governador do Egito, é exatamente isso. De alguém que passou por uma coisa que jamais gostaria de ter passado, mas tendo passado, gerou um fruto benéfico que ele disse: "Oh, que maravilha! Que bom então que eu passei por isso." Agora, se o indesejável também frutifica, se a situação que a gente não queira atravessar, tendo atravessado, também frutifica, como é que eu faço para poder colher esse fruto? E aí entra uma palavrinha muito especial que eu queria falar nessa manhã, que é a superação. A colheita dos frutos que o indesejável pode gerar só é possível se a gente atravessar pela fase da superação. Não haverá colheita se a
se a gente desfalecer no meio do caminho e não superar o indesejável, não há colheita, não há fruto, não há nada. Mas se a gente resistir e superar, certamente o indesejável também frutificará na vida da gente, mesmo porque a palavra de Deus diz em Romanos 8:28 que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados segundo o seu propósito e que já não andam mais segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, se o indesejável frutifica e todas as coisas cooperam para o bem daquele que, aí ele condiciona, né, 3 coisas: ama a Deus, que já recebeu o chamado de Deus e que já não andam mais segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então a primeira análise que eu tenho que fazer de imediato é: será que eu amo a Deus de verdade? Ou será que eu amo as coisas que Deus faz ao meu favor? São 2 coisas diferentes. Amar o que Deus faz é uma coisa, amar quem Deus é outra completamente diferente. Então a primeira análise é: será que eu amo a Deus de verdade, ou será que eu amo só as coisas que Ele faz para mim? Segundo, será que eu já aceitei o chamado de Deus na minha vida, ou será que eu ainda estou relutando? E terceiro, será que eu já estou andando em Espírito, ou será que eu ainda sou governado e sequestrado pelas obras da carne, que é maledicência, inveja, mentira, como está lá em Gálatas capítulo 5. Tendo respondido essas 3 questões: eu amo a Deus, eu já aceitei o chamado e agora a minha vida é viver no Espírito. Então, meu irmão, todas as coisas cooperam para o bem desta pessoa que já está vivendo desse jeito. Então, mesmo o indesejável vai cooperar para o nosso bem. Mesmo a situação inesperada vai cooperar para o nosso bem. Só que a colheita deste fruto depende da superação. E aí, só para a gente poder fechar aqui esse raciocínio, quero convidar você ainda a ir até o último capítulo desse livro que a gente leu, que é o capítulo 50. Procure aí o versículo de número 20, porque a gente vai ler esse versículo agora para dizer o seguinte: que um dos pilares da superação é você ter um coração disposto a se esforçar para enxergar o propósito do indesejável. Se o indesejável frutifica, há uma finalidade pela qual nós estamos passando por aquilo. E o versículo de número 20 é a base que sustenta esse argumento, que diz, Gênesis 50, versículo 20: vós bem intentaste o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer com que se vê neste dia, para conservar em vida a um povo grande. José, a seu tempo, conseguiu enxergar com o coração a finalidade do indesejável, porque o que José atravessou foi muito indesejável, desde a traição dos seus irmãos, a cisterna, o momento em que ele é vendido como escravo para os ismaelitas, o segundo momento em que ele é vendido como escravo para o Egito, o momento em que ele é falsamente acusado de tentativa de ato de violência sexual e por causa disso ficou 2 anos preso. Então o indesejável está muito presente na vida de José, só que ele conseguiu enxergar a finalidade de todo o mal. Por isso ele diz aos seus irmãos: vocês intentaram mal contra mim, mas Deus tinha uma outra finalidade. E um dos pilares da superação é você ter um coração que se esforça para enxergar a finalidade do indesejável. Estou passando pelo que eu estou passando, mas tem que ter uma finalidade. Então minha pergunta aos céus não é: Deus, por que eu estou passando por isso? A minha pergunta aos céus é: Deus, para quê? Qual é a finalidade? Porque eu quero viver os propósitos do Senhor da minha vida. Segundo pilar está no versículo 51. Melhor, no versículo 21. Capítulo 50, versículo 21, que é o próximo versículo aí, que é a sustentação para dizer
que um segundo pilar da superação é você ter um coração disposto a lutar contra todo e qualquer tipo de amargura no coração. Olha o que ele diz ao versículo 21. Agora, pois, não temais, eu vos sustentarei, a vós e aos vossos meninos. Assim os consolou e falou segundo o coração deles. Os irmãos que agora estavam diante dele, que achavam que ele estava morto, José disse: eu não estou morto, não, estou vivo, e mais, eu vou sustentar vocês. Eu vou dar comida a vocês, eu vou alimentar vocês e os seus meninos. O coração vingativo não é o coração que está pronto a viver a superação, mas o coração que se priva de amargura e de ressentimento. Este é um coração que está pronto para viver a superação. Hebreus capítulo 12, versículo 15 diz assim: não se prive da graça de Deus, e que nenhuma amargura crie raiz no coração de vocês, porque por causa da amargura muitos se contaminaram. Mas aqui nos é apresentado um menino que tem um coração disposto a lutar contra todo tipo de amargura, blindado contra todo tipo de amargura, para que ele possa não se contaminar e ainda mais viver a superação que o leva a uma vida de vitória. O governador do Egito olha para os seus irmãos e poderia imprimir uma vingança ali, né? Depois de todo o mal que vocês me fizeram, agora vocês vão me pagar. Mas ele não faz isso. O coração de José é um coração blindado contra a amargura. E isso só é possível, segundo Hebreus 12:15, se a gente não se priva da graça de Deus. Não se prive da graça de Deus e não tenha no seu coração nenhuma raiz de amargura, porque a raiz de amargura contamina. Por ela, muitos se contaminaram. Mas um pilar da superação é você ter um coração privado contra as amarguras. Te fez o mal? Faça o bem. Se teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. E não se deixe ser vencido pelo mal, mas vença o mal com o bem, para a glória de Deus e para a nossa alegria. Amém, meus irmãos? Você pode aplaudir a sua resposta? Passando mal, se você vai usar o final da hora. Gratidão ao Senhor. Deixa Deus governar a sua vida, a sua casa, amém? Soberano Deus, maravilhoso Pai, gratos somos ao Pai por mais um dia na tua presença. Podemos louvar, glorificar, exaltar o teu santo nome. Pai, nós estamos aqui, ó Pai, querendo clamar mais um dia, oferecer esse culto e ação de graças ao Senhor. Muito obrigado por eu poder, ó Pai, me levantar, por eu poder dobrar os meus joelhos. Eu sou grato por mais um dia. Eu me rendo a teus pés, dizendo obrigado, gratidão por tudo. Muito obrigado por meus irmãos e minhas irmãs que estiveram aqui, ó. Estão aqui, podemos ser Deus, ó Pai, ouvir a tua palavra. Agora eu te peço, ó Pai, nos despedindo, ó Pai, querido clamar deste local que nós escolhemos todas as quarta-feiras para te adorar, te glorificar. Eu não sei o que eles e elas vieram pedir, mas eu te peço Deus soberano, peço Deus conhecedor. Tu conhece aquilo que eu não conheço, tu enxerga aquilo que eu não enxergo, tu penetras, ó Pai, querido, até no mais profundo abismo. Tua palavra diz no Salmo 139, até mesmo a palavra que nós não propriamos dos nossos lábios, tu a conheces. Assim eu te peço uma bênção especial para cada um de nós. Nos abençoa no decorrer dessa quarta-feira. Abençoa os projetos, os sonhos dos teus filhos. Realiza, se for segundo o teu querer e a tua vontade. E que a bênção do Senhor nos acompanhe a cada dia. Em nome de Jesus. Vai chegar a você. Que a graça do Senhor Jesus, o grandioso amor de Deus e a Deus consolação do Espírito Santo esteja conosco, não só hoje, mas para todo sempre. Amém. Foi em paz. Que o Senhor nos abençoe. Se o Senhor é por nós, operando Deus, que nada possa impedir das bênçãos do Senhor de chegar na minha vida, na sua casa, na minha casa, nos meus projetos, nos seus projetos. Sejam abençoados por Cristo. Que Deus te dê um dia abençoado. Senhor, como ministro do teu Evangelho,
Eu abençoo o seu